Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi enfrentar o Juventude fora de casa. Juventude que não estava tão bem assim, não quer dizer que o jogo foi fácil, precisando da vitória para variar. Enfim, a vitória veio. Por isso que você está vendo aqui rostos sorridentes. Este é o vídeo de jogo de uma partida que o São Paulo ganhou por 2-1, né? Um desespero. A gente vai falar um pouco o que aconteceu, o que não aconteceu e aqui a gente vai ter que falar em fases. Quem já jogou aí RPG vai ser por turno. Porque o Gabriel tá sem fone e se ele abre o microfone, vocês vão escutar a mim falando 2 vezes. Então a gente vai por turno. Um fala, breca o microfone. Aí o outro fala, breca o microfone. Enfim, o São Paulo ganhou com 2 gols do Reinaldo. O Reinaldo é sempre aquela coisa assim, pô, será que o Reinaldo fica? Será que o Reinaldo vai? O Fluminense tá querendo o Reinaldo. Aí ele vai e faz 2 gols decisivos. A galera, não, tem que ficar com o Reinaldo, calma. Respira, não quer dizer nada, mas ele fez 2 gols, um de peixinho, o outro numa bomba que a bola desvia e entra. O Felipe Alves tomou um gol ali, apesar de ter feito uma defesa que ele não tá olhando pra bola, a galera ficou meio irritada, enfim, jogo complicado. E eu vou perguntar agora para Gabriel Pressini, que está lá, ele foi, estava ali na partida, sofreu, chorou, gritou, chutou pessoas, aquela coisa, aquele desespero, até que saiu o gol, e as pessoas que ele chutou, depois ele abraçou com muito carinho. Gabriel, o que aconteceu no jogo? O que faltou? O que não faltou? Eu vou brecar o meu aqui, e agora você fala o seu aí. Olá, cara, talvez a pessoa que eu tenha mais lembrado no jogo de hoje seja Guilherme Mirra, né? Porque vendo do estádio fica muito divertido quanto que o São Paulo não tem capacidade de trabalhar o jogo por dentro, né? Não tem problema você começar o jogo e jogar a bola para a ponta, querer trabalhar mais pelos lados, mas assim, era um buraco muito, muito grande ali no meio, o Juventude totalmente recuado, o jogo foi, o primeiro tempo pelo menos, foi inteiro bola do São Paulo, a ponto de, começamos com três zagueiros novamente, Rafinha, Luizão e Léo, a ponto de Rafinha e Léo serem quase os volantes ali com a bola, né? O jogo começava a partir da intermediária de Juventude com os zagueiros, e você tinha um Pablo Maia alinhado com o Nestor, só que você tinha o Patrick muito distante, muito aberto pela esquerda, o Nestor ocupando praticamente 100% do tempo o setor direito, um dos atacantes, seja o Bustos ou o Caleri, abrindo para sair da área, para tentar gerar uma superioridade ali pelo lado, e o outro sendo a referência. Às vezes um tentava tirar um lateral da marcação e o outro vinha para aproveitar esse espaço. Para mim, aliás, eu preciso ver pela televisão depois, para mim teve um pênalti ali logo no começo do jogo. Dito isso, tá bom, tudo bem, eu entendi. Dito isso, assim, o São Paulo tinha essa dificuldade, e aí ficava o primeiro tempo que a gente viu, troca passe, tudo muito lento, porque era fácil fechar espaço do São Paulo, porque você sabe que o Nestor, o Patrick, o Léo, o Rafinha, eles vão pegar a bola, o próprio Pablo Maia, e vão abrir de lado. E ninguém vai ocupar o setor por dentro. Então, principalmente do lado esquerdo, quando ficaram praticamente ali só Patrick e Reinaldo, com o Nestor ocupando o outro lado e o Pablo Maia um pouco mais por dentro, o Juventude colocava 3 jogadores por ali, quase sempre tinha uma superioridade numérica. O São Paulo não conseguiu acionar o Reinaldo o primeiro tempo inteiro. Do outro lado, você ainda tinha o Nestor volta e meia tentando explorar, seja com passe, seja com a infiltração de um dos 2 atacantes, o espaço ali entre lateral e zagueiro. O São Paulo tentava alguma coisa, mas assim, era muito esporádico, era pouco programado, era forçada a situação. Não era uma situação que você está girando o jogo e aí você cria esse espaço, o jogador acha esse espaço, a bola é uma bola forçada. Aí o Bustos tem que se virar, o Caleri tem que se virar, o Moreira tem que se virar. Numa dessas, o Moreira pega, vai para cima da marcação, dá um drible e aí o lado oposto, né? O Juventude que povoava o setor pelo lado. Obviamente, o efeito colateral disso no futebol significa que lá no outro lado provavelmente vai estar sobrando gente. Vão Patrick e Reinaldo para a área, o lateral fica no Patrick, se não me engano, é o lateral de Juventude, nas costas o Reinaldo aparece sozinho, só que assim, é uma soma de fatores, é um cruzamento, é um drible do lateral, isso aconteceu uma única vez, você não conseguia criar com naturalidade. E aí, para piorar, foi a chance talvez mais clara do São Paulo, o resto novamente com cruzamentos. O Caleri teve 2 boas oportunidades, depois do gol de empate do Juventude, outro escanteio que o Bustos tenta acertar um voleio, e fora isso, chutes de longe do Pablo Maia, né? O São Paulo poderia talvez ter explorado um pouquinho mais
a invertida de bola, seja do Rafinha, seja do Léo. O Léo acertou uma ótima invertida acho que pouco no começo do jogo ainda, não lembro se foi pro Nestor ou pro Moreira, mas que gerou uma boa chance do São Paulo, porque de novo, essa bola que vai de um lado pro outro, essa inversão direta, em diagonal, que é uma das maneiras que você tem de furar um time que está completamente retrancado por ali. Então o São Paulo consegue sair na frente meio que na força ali, né? E logo depois toma um gol de empate muito, muito bobo, né? Mais do que o jogador dar assistência ali de costas pro Capixaba sair na cara do gol, enquanto o São Paulo saía da marcação, não vi se quem estava com ele se era o Rafinha, se era o Moreira, não vi, eu li o pessoal falando que era o Moreira, mas eu confesso que eu não vi, mas o cruzamento, depois do cruzamento, o jogador conseguir dominar a bola no peito, a bola vai lá para cima, e aí ele de costas, quando esperar a bola cair para dar um tapa, alguém tem que encostar, alguém tem que impedir que isso aconteça. Então não impediu, teve esse erro de saída, o jogador sai na cara do gol, Felipe Alves de fato sai um pouco esquisito na bola. Eu entendo o ato de você se jogar quando o jogador vai dar uma pancada ou tá com a bola ali quicando e tende a chutar um pouco mais alto, mas ele foi meio mal ali nesse salto dele. Mas o primeiro tempo foi basicamente isso, né? O São Paulo teve algumas dificuldades. O Rogério tentou trazer um pouco mais de qualidade para o meio de campo no intervalo, porque ele tira, vai falar um zagueiro, mas enfim, ele tira o Moreira, mas joga o Rafinha para lá. Então, na prática, ele muda a formação, ele tira um zagueiro para o São Paulo passar a ter mais jogadores no meio de campo. O Galopo, de novo, é uma partida bem ruim do Galopo. Hoje, o Rogério, inclusive, ficou irritado com ele em pelo menos 2 oportunidades. Ali o setor visitante é meio que uma ferradura, né? E eu acabei ficando o mais próximo possível ali do que seria o meio do campo, né? Fiquei ali meio que na linha da linha do gol, na linha de escanteio. E o Rogério, em 2 oportunidades, uma delas quando ele vai colocar o Marcos Guilherme e inverte o Galopo de lado, o Galopo começa jogando pela direita, o Rogério chama o Galopo não entende direito, vai indo em direção, o Rogério vai falando alguma coisa, como assim, você vai jogar agora desse lado aqui. E ele queria explicar mais coisa pro Galopo, e o Galopo fica fazendo assim para ele, e o Rogério se irrita e fala, vem aqui. Porque era para ele colar perto ali, para ele passar o restante das instruções, enquanto entravam Marcos Guilherme e o Wellington. E a segunda vez foi quando o Galopo tem ali um bate-rebate, ele ganha a jogada, era para soltar a bola pro Wellington, ele tenta dar um passe todo torto ali, de perna direita, com a parte de fora do pé, não tinha a menor chance daquele para dar certo. Em vez da bola ir pro Wellington jogar no corredor, ele quis jogar no corredor direto, deu a bola no pé do jogador de Juventude, o Rogério vira as costas, dá a reclamada alta ali. O Galopo me pareceu um pouco desligado nisso, teve um lance meio esquisito ali na linha de fundo, ficou se enrolando um pouco com a bola, quase fez um gol muito bonito ali na parte final do jogo, o Pecoraro fez uma ótima defesa, mas no segundo tempo ele manteve alguns elementos do primeiro tempo que eram: o jogo começava praticamente na intermediária do Juventude, que se defendia muito, e o São Paulo buscando um pouco mais as laterais. A diferença é que dessa vez o Nestor trabalhou mais pelo lado esquerdo e não pelo lado direito. O Nestor colou lá pro lado de Patrick e Reinaldo. Patrick hoje não foi bem, não foi nada bem, talvez também por ter sido pouco acionado, mas tomou muita decisão errada, sem a bola, na hora de fazer marcação, na hora de finalizar a jogada. O Patrick hoje não conseguiu fazer um bom jogo, e o Pablo Maia acabou jogando do meio um pouco mais para a direita, e o Galopo ocupando esse setor de direita, quando o São Paulo passou para 2 linhas de 4. Era um jogo que o São Paulo precisava ganhar. O Juventude praticamente rebaixado, pode ser rebaixado daqui a pouco, inclusive, eu preciso olhar os resultados. Eu só vi que o Goiás estava ganhando, mas pode ser rebaixado já hoje. Só que não perdi em casa 5 jogos, né? É chato jogar em Caxias do Sul. Também não ganhava em casa, foram 5 empates. Mas é chato jogar em Caxias do Sul. E o São Paulo chega a 10 pontos desde o vice da Sul-Americana, de 15 disputados, né? Perdeu para o Botafogo, que era um jogo que você não poderia, em teoria, ter perdido. Mas você fez 10 de 15 pontos, assim. Em termos de pontuação, e quando a gente olha o começo do campeonato do São Paulo lá atrás, enquanto você ainda tinha o resquício do time sendo mesclado na fase de grupos da Copa Sul-Americana, né? Você tendo os jogadores mais inteiros, em teoria você ainda não estava focado em 3 competições de fato, né? Você teve, por exemplo, o jogo contra o Manaus, que é um jogo um pouco mais acessível, então você ainda tinha um pouco de margem, um pouco de físico. Você tem
desempenhos parecidos de pontuação. O São Paulo começa um campeonato ganhando de virada do Cuiabá, ganhando de um Santos que tinha começado muito bem também, goleando o Atlético Paranaense que viria a demitir o técnico logo depois, mas fazendo o seu papel, aí não consegue ganhar do Flamengo, joga muito bem, acaba só empatando com o Red Bull Bragantino, mas o São Paulo tinha ali uma boa perspectiva de terminar no G6. Começa a funilar os outros campeonatos, o São Paulo começa a dividir a atenção, como a gente já falou, o Campeonato Brasileiro vai ficando um pouco de lado, e aí naturalmente o desempenho cai, a gente viu uma queda física, a gente viu uma queda técnica, a gente viu muita desatenção, tinham jogos que além das suspensões e contusões naturais do São Paulo, quando o São Paulo começou a jogar com o time completamente esfacelado, o time optava por tirar todo mundo praticamente e com uma escalação completamente reserva, como um jogo contra o Atlético Paranaense lá no Paraná, que era um jogo importante para o São Paulo estar ali brigando por uma vaga, porque assim, cara, é jogo único. Quem deve ganhar a Libertadores? Pô, eu acho que o Flamengo ganha. Agora, é jogo único, cara. Uma expulsão, um pênalti, um chute de lance, não sei o quê. Atlético Paranaense campeão. O Atlético Paranaense está começando a ter uma queda no Campeonato Brasileiro, vai pegar o Palmeiras agora, a tendência não é ganhar, porque é o jogo imediatamente anterior à Libertadores, não acho que o Atlético Paranaense vai estar com aquele foco todo, o Palmeiras está focado em ser campeão, normal, a tendência é o Palmeiras vencer o jogo, e assim, se o Atlético Paranaense ganha a Libertadores e não fica em sétimo, ou melhor, fica abaixo do sétimo lugar, não tem G8, aí você vai precisar brigar por um sétimo lugar. Hoje o São Paulo, olhando para o próprio Atlético, que está nessa, entre aspas, primeira vaga aí, o São Paulo está a 4 pontos do G6, está colado no Atlético Mineiro, que vai jogar amanhã, segunda-feira, contra o Fortaleza, que também pode ultrapassar o São Paulo, né? O interessante seria o empate. E esses dois times têm jogos um pouco mais acessíveis na próxima rodada. Na verdade, os 3 times. O São Paulo pega o Atlético Goianiense em casa, o Atlético Mineiro e o Fortaleza, eu esqueci os jogos deles, eu acabei de ver, esqueci. Mas são jogos um pouco mais acessíveis também. A tendência é ganharem, e depois o São Paulo vai enfrentar o Atlético Mineiro, confronto direto. Acho que é logo depois, né? Quinta e terça, né? Se eu não me engano, acho que é exatamente isso. É isso, né, Fabrício? É exatamente isso. E joga quinta-feira e depois joga na terça, véspera de feriado, depois das eleições. Confronto direto. Então o São Paulo está brigando novamente pela Libertadores. Já é certo que o 7º lugar vai para a Libertadores. O São Paulo precisava da vitória, como precisava da vitória contra o Curitiba no jogo atrasado. Agora entrou de vez aí na briga. Vai ter esse jogo contra o Atlético Goianiense e vai ter alguns confrontos diretos. Dependendo dos resultados, o Fluminense vai ter jogos chatos também, complicados, até São Paulo e Fluminense, eventualmente, pode ser um confronto direto no Rio. Então São Paulo vai ter Internacional, jogo difícil, confronto direto com o Atlético Mineiro e confronto possível, confronto direto, mas um jogo difícil contra o Fluminense. Em desempenho, cara, é difícil falar, porque, de novo, se você tiver um pouquinho de evolução nessa bola para dentro, não tem problema, joga a bola para o lado, não tem problema. Só que alguém precisa estar lá para receber por dentro. Simples. Não dá para o Moreira receber, consigo fazer esse passe em profundidade aqui, nas costas do lateral? Não. Então eu só consigo voltar, porque eu não consigo ninguém para trazer esse passe por dentro. Eu não consigo que o Pablo Maia apareça para buscar o jogo, eu não consigo que o Nestor se movimente por dentro, enquanto um dos atacantes se movimenta em profundidade, ou o contrário, porque quando tem o Luciano é mais fácil que ele venha por dentro. O São Paulo precisa evoluir um pouquinho nesse ponto. Para jogos contra o Juventude praticamente rebaixado, ainda é suficiente. São Paulo deu sorte também no segundo gol, o chute do Reinaldo não iria para o gol, a bola desvia e entra. O São Paulo teve alguns lances bem perigosos contra adversários um pouquinho mais qualificados, podem ser fatais. O Léo salva um gol quando o jogo estava empatado no primeiro tempo. Nem achei que o Léo fez uma boa partida defensivamente, na saída de bola sim, mas defensivamente achei que ele cometeu 2 erros bem bobos ali, que poderiam ter sido bem graves, mas ele evita um gol no cruzamento, não sei se ele tirou de peito, de cabeça, sei lá o que aconteceu, um cruzamento que veio da esquerda, e o próprio Luizão, que foi um destaque positivo hoje, deu um bote muito bobo ali no Isidro Pita, toma um chapéu, que o Paraguai ali é um pouco lento, né? E aí ele tem a recuperação, depois ele faz um cruzamento, ele erra, porque se essa bola vem um pouquinho mais fraca, era gol do Juventude de novo, São Paulo atrás do placar. Então são pequenos ajustes que o time precisa ter, porque você fica nesse marasmo, e aí às vezes você tem um adversário que vai
se ficar todo retraído, você vai ter que, obviamente, jogar com os volantes, com o Pablo Maia, com o Nestor mais avançados, e você tem esse contra-ataque. Então o time não pode perder essas bolas de maneira boba e precisa criar um pouquinho de repertório para furar a retranca. Ter o Pablo Maia em campo ajuda, porque ele tem a finalização de fora da área, que é muito boa. Você obriga o adversário a não dar espaço para ele, onde poderia sobrar nas costas de volantes, de meias que voltam para marcar. Agora, esse espaço é por dentro. Se você não trabalhar por dentro, você não consegue exatamente explorar esses espaços. É porque eu coloquei o atalho, mas eu tava na tela de cima, daí não funciona. E você falou do Pablo Maia que tá suspenso para quinta-feira, né? Tomou um amarelo, então não vai poder jogar. Só pra gente deixar uma coisa muito clara aqui, que Bustos jogou, Galopo jogou, e sempre fica aquela expectativa, né? Porque a gente viu surgirem várias teorias. Oh, São Paulo aí, eu até fiz um vídeo no Instagram. Eu fiz 2 recentes, eu estou fazendo agora, tentando fazer com que isso vire diário, mas coisa de 3 minutinhos ali falando de uma fala, acho que foi do Jorge Nicola. Ah, não, o Rogério, eu recebi informações da diretoria que o Rogério não estaria colocando esses jogadores porque não foi ele que indicou. Não, o Rogério não está colocando esses jogadores porque não estão prontos. Deixa eu só colocar aqui o Bustos e o Ferrarese. São jogadores que chegaram em ritmo de pré-temporada e o Galopo é jovem. Ele tem a idade do Igor Gomes, tem ali 23 anos. É um jogador que parece ter muito talento, só que ainda não entendeu o jeito como o São Paulo joga. E a gente já viu algumas coisas que ele faz ali, que ele não está entrosado com o time. Então, às vezes é uma enfiada que ele dá, que não é. Às vezes ele faz uma tabela esperando um determinado movimento que não acontece. Isso acaba comprometendo. Eu sei que muita gente já está irritada com o Galopo, da torcida, falando, é um perna de pau, é um lixo. Não acho que seja o caso, não acho que seja o caso, mas até agora do que ele fez, nada assim mostra, uau, Galopo. Mas não mostra a ponto de entender por que o Rogério não colocou ele em outras partidas. Porque aí quando aconteceu a final da Sul-Americana, que o São Paulo não conseguiu jogar, porque o adversário jogou muito bem, vem aquela dúvida, por que não colocou o Ferrarese, por que não colocou o Bustos, por que não colocou? E a gente já explicou aqui. O cara que não tá jogando é sempre o gênio, o fantástico, o incrível. E aí quando você coloca os caras, você vê que não é. Tá? De novo, a gente vai falar aqui outra vez. São Paulo é um time bastante limitado. São Paulo é um time que vem de uma ressaca de uma Copa Sul-Americana. Afinal, doeu em muita gente. É difícil você se recuperar rápido. É bem verdade que o rival também passou por uma final e conseguiu ganhar do Santos, mas pega o desempenho do Corinthians em clássicos. Esse ano, ele ficou ali na casa dos 25%. Foi um desempenho muito ruim em clássicos. Para ele falar, uau, tá sabendo jogar. Não é isso. Futebol não é isso. A gente tem que entender o momento do São Paulo. Tem um elenco limitado, tem um técnico que faz um trabalho muito honesto, que o mundo já estava caindo na cabeça, e tem um objetivo muito claro que é para a Libertadores. Era mais fácil pelo Campeonato Brasileiro, mas é óbvio que São Paulo acabou dando ênfase para as Copas porque podia gerar um título. Só que não tinha elenco para disputar 3 campeonatos. E não dava para você falar, vou escolher esse. Você não sabia quem eram os seus adversários. Não dava para escolher ali. É uma pena que nas 10 ou 15 primeiras rodadas o São Paulo tenha feito tantos jogos acima, né, dos adversários e não ter conseguido pontos. Isso comprometeu demais. Talvez o São Paulo estivesse agora numa situação muito mais tranquila, como o Gabriel falou ali, a gente fazendo esse desempenho muito ruim, mesma coisa que aconteceu com o Fortaleza também, teve muitos jogos que o Fortaleza jogou bem e não conseguiu fazer pontos. O São Paulo está chegando ali no G6, tem que pensar em G6, porque pode acontecer esse quadro tenebroso que o Gabriel falou. Pode, o Atlético ganhar do Flamengo. É menos provável, o Flamengo é ultra master favorito, mas manda bala aí. Não, só um ponto, só para você já continuar. O fato de você ainda pensar no G6, além disso, se o Flamengo conquistar o título da Libertadores, o G6 vai direto para a fase de grupos. Então é um ponto ainda maior, você nem pega aqueles jogos ainda, aquelas 2 fases que você tem lá. Então, assim, mirar o G6, até porque você já está com uma pontuação para almejar isso, e você tem jogos para isso, confronto direto, uma equipe brigando contra o rebaixamento em casa, permite que o São Paulo possa tentar uma recuperação e eventualmente conquistar essa vaga direta na fase de grupo. Só porque eu já abri aqui uma informação do Ale, o Ale colocou no Twitter, né? O São Paulo está invicto a 5 jogos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, né? É a 4ª vez
só acontece, né, numa mesma edição desde 2012. Então, assim, de novo uma pequena recuperação. Os 5 jogos fora de casa começou, obviamente, um pouquinho antes da final, mas o jogo imediatamente seguinte foi aquela vitória que o São Paulo arrancou no confronto direto contra o América, que agora permite que o time sonhe e busque o objetivo que restou, que é uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. E aí, assim, só pra gente deixar uma coisa muito clara, o São Paulo é limitado. Acho que muita gente estava esperando que vai atropelar o Juventude pela posição que tá. Futebol não é isso, tá, gente? Futebol não é isso. Às vezes, que nem o Gabriel falou, Juventude, ganhar do Juventude lá é difícil. Em Caxias, onde o Gabriel está, é difícil. Mesmo o time estando mal, mesmo o time estando uma desgraça, futebol tem essas coisas, essas nuances, e a gente não pode simplesmente pegar aí de novo e falar, não, porque o São Paulo, vocês estão se contentando com pouco. Não. A gente está sendo bem realista. São Paulo é isso aí, tá? São Paulo é isso aí. Beliscou ali uma possibilidade de título sul-americana, podia ter tido uma melhor sorte, merecia até uma melhor sorte, pelo que os jogadores que não recebem parte ali dos seus vencimentos, porque nós temos uma diretoria muito incompetente que nada vai para eles, né? É maravilhoso isso. Sempre é culpa de jogador e técnico, nunca é culpa da diretoria. Diretoria, ó, fantástico. Eu sempre quero enfatizar isso para que fique marcado em todos os vídeos. São Paulo é um time com muitas limitações e que tem uma diretoria que faz um trabalho tão ruim que parece até que joga contra. Talvez se a gente tiver um pouquinho de trabalho da diretoria, isso é uma cobrança. E eu não preciso gritar aqui, nem o Gabriel, eu não preciso xingar ninguém, aliás, a gente não precisa xingar para ser processado, mas tudo bem. Eu não preciso gritar, não preciso xingar, não preciso nada. A gente só cobra, porque a gente quer o melhor para São Paulo. Quero acreditar que essa diretoria também queira. Eu tenho motivos para duvidar, olha que coisa curiosa, tenho motivos para duvidar, mas quero acreditar que eles também queiram. Então que a gente cobre trabalho, um pouquinho de profissionalismo, escolher pessoas certas, né? Assim, ter um pouco mais de carinho e cuidado com o clube, parar de mentir pro torcedor que isso é feio, sabe? O maior patrocínio da história não é, sabe? Falar, não, vou pagar e não paga, isso é chato, é ruim e é feio. E obviamente que isso acaba afetando o que acontece dentro de campo. De qualquer forma, que bom que vem a vitória, deixa a gente feliz, porque a gente celebra muito quando o São Paulo ganha, seja com a diretoria que for, seja com quem for, seja com os atletas que forem, a gente vai apoiar todos aqueles que demonstrarem caráter, que demonstrarem vontade, e é o que não falta nesse São Paulo, mesmo quando joga mal, e eu falo isso mesmo com a final da Sul-Americana, que muita gente falou, não, o time não jogou, tremeu, Katsu que tremeu, não tremeu. Na verdade, o adversário jogou, gente. Tinha um adversário jogando. Não é questão de tremer, o time não conseguiu jogar, porque o adversário entendeu como o São Paulo jogava e anulou. Uma pena, que horrível, e a gente torce para que seja um aprendizado para as próximas partidas, e esse aprendizado só vai acontecer se a gente conseguir manter um pouco da estrutura. Isso vale para a comissão técnica. Se a gente começar do zero, aí a gente vai perder, vai ter outro vexame, que vai servir de lição até que a gente troque tudo de novo. Se a gente trocar todo ano, a gente não vai aprender nada, até cair de divisão e assim que vai. Tá? Gabriel, vou chamar você para as considerações finais, mas acho que a gente aqui abarcou tudo. Sim, não, acho que é só ressaltar, acho que hoje a partida, a gente está até conversando antes de gravar, né? O Rafinha fez uma boa partida, o Rogério já tinha falado que ele vem se sentindo mais à vontade de jogar como zagueiro do que como lateral. Agora com o São Paulo tendo 2 zagueiros ali canhotos, o time talvez precise desse lado direito, né? O Ferrarese retornou, mas ele preferiu essa manutenção do Rafinha, que voltou a ter uma fase positiva, teve um período aí que não estava jogando tão bem. O Luizão jogando no miolo ali, né? Na sobra. Acho que ele fez. O primeiro jogo dele assim foi contra o Internacional. Naquele jogo que o São Paulo estava todo remendado, aquele 3-3. Ele não foi bem. E o Rafinha também não foi bem na marcação, apesar da assistência que ele dá naquele jogo. De lá para cá, sempre que o Luizão precisou jogar dessa maneira, seja por alguns minutos, seja jogos completos, como os dois últimos. Assim, o São Paulo não jogou o tempo todo com 3 zagueiros, mas começou dessa maneira. Foi muito bem. Assim, cara, o caso do Luizão é o exemplo do que tem acontecido na base de São Paulo, mas eu não vou me alongar nisso aqui agora. Se perder um jogador desse de graça, assim, é um escândalo. É um escândalo, assim, indiscutível. O Bustos é mais um jogo com dificuldade, né? Bastante dificuldade, mas é um jogador que tem ali os seus atributos de brigar também com os zagueiros. O São Paulo teve 2 jogadores ali que são bem combativos, bola longa, disputa de corpo, essas coisas, e o Reinaldo que fez os 2 gols, né? Nenhum dos 2 gols de pênalti, foram os 2 primeiros gols dele na temporada que não foram de pênalti, e agora ele se tornou o lateral esquerdo com mais gols na história de São Paulo, ultrapassou o Gustavo Neri, hein?
grande disputa aí. Enfim. Bom, tá, não sei. Depois que a gente já teve o Igor Vinícius esse ano ganhando dos recordes do Pedro Rocha, né? 37 jogos seguidos sem perder no Morumbi. Então agora a gente tem aí o Reinaldo ultrapassando o Gustavo Neri. Então, recordes esquisitos acontecendo em 2022. Agora esperar o jogo de quinta-feira para o São Paulo tentar manter essa sequência de vitórias e continuar brigando pela Libertadores, que a gente já falou aqui a diferença que faz entre você ir e não ir para a Libertadores, e daqui a pouco a gente pode também discutir, tomara que o time continue correspondendo, que os resultados também ajudem, mas que a gente pode discutir a diferença que faz você ir para a fase de grupos e você ir para a fase prévia. Então, mas aí é assunto que a gente discute na próxima live. Eu adoro quando eu coloco o cursor para cima, na tela de cima, que aí eu fico apertando o atalho e ele não funciona porque o computador fala, seu idiota, você tá na tela de cima. Eu mandei mais 2 para eles aqui, que eu escrevi para ela que eu esqueci de patrocinar o vídeo. Muito bom. Maravilha, mas a gente patrocina a live. Muito legal, porque quando vem vitória a gente normalmente fala do futebol, não vamos falar hoje, mas o melhor aplicativo, tá? Se você quiser, clica nos nossos vídeos, sempre tá na descrição do canal, no próximo vídeo eu patrocino. De qualquer forma, então, gente, que bom se São Paulo conseguir brigar pelo G6, São Paulo chegar já na fase de grupos, consegue planejar, que nem o Gabriel falou, a temporada que vem, como ela vai começar muito antes, talvez o São Paulo consiga se preparar adequadamente, principalmente se conseguir manter o técnico, sabe? Tiver ali alguns reforços pontuais, porque vai perder peças, isso é certo, mas não pode fazer loucuras. A gente tem que entender qual é o momento de São Paulo, até financeiro, tá? O São Paulo precisa contratar jogadores e poder pagá-los. A gente não pode contratar jogadores e esperar que eles joguem de graça por amor ao clube, porque mesmo que eles amem o clube, os caras precisam comer, os caras precisam viver, os caras têm vida, os caras, aliás, é o correto, né? A gente quer que São Paulo seja grande em todos os aspectos. Da nossa parte, como torcedores, principalmente como torcedores, não apenas como jornalistas, mas como torcedores, a gente vai continuar fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Quer comprar ingresso, quer ser sócio torcedor, quer ser sócio do clube, quer comprar produtos, e é isso que a gente vai recomendar para as pessoas. Independentemente da fase, a gente sempre recomenda. Quer ajudar o São Paulo? Tem alguma condição financeira? Seja sócio torcedor. Não vem com essa parada, e se a gente juntar, fizer uma vaquinha, isso não funciona. Seja sócio torcedor, compra camisa, compareça no estádio, se não for te faltar, entendeu? Se isso te faltar, acompanhe o clube, procure canais que tenham essa questão assim de procurar jornalisticamente entender, né, o que está acontecendo, para não ter alvos errados, ajuda nessa batalha, para a gente cobrar as pessoas certas. Eu só vou dar uma dica, tá? Tá para cima do Rogério, as pessoas que a gente precisa cobrar. São essas pessoas que estão no clube há muito tempo, a gente precisa cobrar sempre, porque se não acontecerem mudanças na estrutura administrativa do São Paulo, o título vai vir por obra do acaso. E se ele vem por obra do acaso, ele acontece uma vez em 2012, a outra sabe lá quando. Entendeu? A última vez num campeonato relevante, 8, 12, e depois ninguém sabe. Aí ganha um paulista aqui, um acolá, que não refresca ninguém. Aliás, a gente nesse período todo ganhou um paulista, tá? E a gente sabe como foi, e a gente sabe o quanto custou. Quase que a gente caiu de divisão, só. Então, vamos trabalhar e vamos cobrar que as pessoas que cuidam do São Paulo trabalhem também. Não precisa xingar ninguém, não precisa pedir fora ninguém. É só questão de falar, e se a gente for profissional? Hein? E se a gente fizer um estudo de verdade? E se a gente não quiser enganar o torcedor? Que tal? Entendeu? Não precisa ter ódio, não. Só no amor mesmo a gente resolve. É isso. A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo. Não sei se você pode abrir ou não abrir. Agora fica a polêmica aí. Vamos São Paulo. Vamos São Paulo. O meu cedo, Aziz.